Começa agora pela TV Câmara Itajaí, há 15 anos, Lentes para a Cidadania, mais um programa Câmara Aberta. E nessa edição, nós vamos falar sobre a competência, as conquistas e também os desafios do esporte paralímpico de Itajaí. E a nossa conversa é com ele, o vitorioso e que sempre está se autodesafiando, trocando agora de modalidade e de esporte, e que, após ser campeoníssimo no salto em altura, com a prata no Parapan de Toronto 2015, agora foi para a canoagem e já conquistou o nível mais alto do pódio em etapa da Copa do Brasil de paracanoagem. Conta para nós aqui, Flávio Reis, como é que se deu tudo isso? Seja bem-vindo. Obrigado. A atleta está sempre se desafiando, né? Sempre buscando novos voos, novos desafios, novas superações de limite. E no salto em altura foram 12 anos de momentos felizes, momentos muito felizes, momentos nem tão felizes, né? Porque o atleta é feito de derrotas, nem sempre de vitórias, né? Mas aí, após 12 anos de salto em altura, eu fiz essa transição de carreira. Já estou aí há 3 anos enfrentando os agouros e as felicidades também na canoagem. Feliz por ser atleta, feliz por estar em Itajaí e poder dar o meu melhor todos os dias. E antes da gente entrar assim, nessa tua escolha pela canoagem, né, que você saiu digamos assim, do ginásio para a água. Sim. Né? E só que antes da gente falar disso, eu queria ver contigo assim, você já conquistou foi agora no mês de março. Março, em Curitiba. A etapa da Copa do Brasil, sim, é isso? De canoagem. Todo ano a gente tem algumas etapas que são realizadas pela Confederação Brasileira de Canoagem e a gente precisa participar, primeiro para a gente ganhar ritmo de competição e também porque essas etapas elas são classificatórias para algumas competições de nível internacional. Então, essa primeira Copa foi em Curitiba, então foi a minha primeira medalha de nível nacional da paracanoagem. O esporte paralímpico brasileiro, ele tem um nível muito alto. Então, toda prova, toda competição que você vai, você nunca está sozinho. Chegar sozinho e olhar para trás. Você sempre está em disputa com alguém. Tanto que em 3 anos, essa é a minha primeira medalha de ouro. Evoluiu o suficiente também. Vamos colocar assim, que para quem saiu do atletismo puro, que é, né, dentro do ginásio e tal, e das pistas, para a canoagem, 3 anos. Foi rápida a tua evolução, vamos colocar assim. Ela é rápida. Para mim foi rápido. Eu sempre fui um atleta que procurou observar a parte técnica de todo o esporte que eu já pratiquei. Eu já treinei, conheci cerca de 12 modalidades. Me destaquei no salto em altura, então eu investi mais nessa. Mas já joguei handebol em cadeira de rodas, basquete, já fiz aula de tiro com arco, já pedalei, inclusive em competição, já joguei tênis de campo em competição. Então, eu sempre procurei me desafiar, né? E todas as vezes que eu procurei me desafiar a conhecer uma nova modalidade, eu não ia lá para fazer algo trivial. Estar ali por estar ali. Eu sempre procurei me dedicar e aprender realmente todos os detalhes daquela modalidade. E ao ponto em que você passa a perceber que você tem realmente um talento... E que você tem um potencial para aquilo te dar resultados a médio e longo prazo, com certeza. Para mim, está chegando no curto prazo, mas o objetivo seria de médio e longo prazo. Por exemplo, o meu objetivo na canoagem foi buscar uma vaga nos Jogos de Los Angeles 2028. Então, quando eu comecei, ainda faltavam 6 para 7 anos. É um tempo razoável para você iniciar, evoluir, amadurecer e se tornar um atleta... Conseguir os índices. Exatamente, e né? Passar por todo... Porque tem, inclusive, dentro da paracanoagem brasileira, tem pessoas que já estão competindo aí, inclusive internacionalmente, há muito tempo, né? Há muito tempo. Teve vários representantes nossos, inclusive com chance de medalha, que aconteceu agora na última Olimpíada. Na Paralimpíada, claro. Nós temos no Brasil medalhistas em Paralimpíadas desde a primeira vez que a paracanoagem entrou no cronograma da Paralimpíada, que foi no Rio 2016. Então lá nós já tivemos medalhistas brasileiros.
Em Paris, 2020, foi uma medalha de ouro e 2 medalhas de prata, se não me engano. E em Tóquio 2020, eu me confundi, né? Em Tóquio 2020 foi uma medalha de ouro e 2 de prata. E agora em Paris a gente repetiu, foi uma de ouro e 2 de prata, se não me engano. Então, em Tóquio, tu estavas presente em Tóquio. Eu estava presente, só que no salto em altura, né? Sim. E lá eu terminei em 6º lugar. Mas sim, eu evolui rápido dentro da modalidade, mas eu acho que isso está muito atribuído ao fato de eu ser já um atleta pronto. Eu já cheguei na canoagem com a mentalidade de atleta. Eu não precisei, ou a equipe técnica não precisou fazer isso, plantar a sementinha, germinar, fazer ali a parte de tratamento disso para depois colher. Eu já cheguei atleta psicologicamente e fisicamente. Não apenas o preparo físico, mas o preparo psicológico, a cabeça de atleta. Eu preciso treinar, eu preciso pontuar, eu tenho, né, ter a disciplina, né? E o atleta, ele precisa entender que para você evoluir, você precisa respeitar as etapas. Você não vai chegar... Comecei a correr hoje e amanhã fazer uma maratona. É claro que existem algumas pessoas que são fora da curva e que têm algumas predisposições, mas é o raro do raro. Então você precisa ter esse amadurecimento enquanto atleta, respeitar as etapas, entender que elas são importantes, inclusive para você não se machucar, para você não se lesionar e, quem sabe, colocar todo um trabalho de uma equipe multidisciplinar por água abaixo, né? Então eu já cheguei na canoagem entendendo desse procedimento todo que é a vida de um atleta. Eu, sendo sincero para você, eu achei que eu ia me dar mais rápido do que eu me dei. Por quê? A gente tem uma autoestima muito grande. Atleta, quando ele tem realmente essa predisposição a se colocar todos os dias para evoluir, todos os dias para empurrar o seu limite 1 centímetro mais para frente, 1 milímetro mais para cima, ele tem uma autoestima muito grande. E eu cheguei na canoagem achando que eu ia sentar no caiaque e ia sair remando. Por quê? Salto em altura, eu com uma perna só. Eu precisava estar muito bem fisicamente no salto em altura. Equilíbrio, força, velocidade, um core, que são os músculos que envolvem toda a nossa parte de tronco. Eu tinha isso tudo muito bem trabalhado. Eu pensei comigo, eu vou chegar na canoagem, vou sentar no caiaque e vou sair remando. Lé do engano. Eu virei muito. A gente estava conversando sobre isso hoje, assim, com os outros atletas. Já faz cerca de 1 ano que eu não viro mais com o caiaque. Ou seja, eu passei 2 anos virando. Estou fazendo 3. Porque o caiaque, para baixo. Para quem não conhece, ele tem 5 metros de comprimento. E ele tem 45 a 50 centímetros de largura. Muito estreito. É muito estreito. E ele tem um formato abolado embaixo, que na paracanoagem ele tem um pouquinho mais de estabilidade. No olímpico ele é mais estreito ainda. E isso gera uma estabilidade muito grande. E você soma isso, o movimento das águas, vento, iate passando, veleiro passando, jet ski passando, a tua própria instabilidade, porque eu tenho uma massa corporal diferente dos outros, eu não tenho uma das pernas. E isso também interfere. Eu fui totalmente... passado a rasteira quando eu sentei no caiaque a primeira vez. Eu olhei assim pro lado, peraí, quem é que me empurrou? E não, eram habilidades diferentes. Eu era forte. Eu tinha velocidade, eu tinha uma destreza física para o salto em altura. Talvez para outras modalidades paralelas e parecidas. Mas na canoagem você precisa desenvolver habilidades totalmente diferentes. Tá, que aí... Foram 3 anos. Deixa eu entender uma coisa. Quando eu compus aqui o meu roteiro, eu estava imaginando assim, ele optou, digamos assim, ele conheceu uma série de esportes e aí aquele que ele achou que ele teria mais condições, já conhecendo o esporte, vou por esse caminho. Certo. Pelo que tu está me falando, não foi isso. Foi assim, eu quero fazer canoagem. Pronto, vou lá, vou fazer canoagem. De forma bem resumida, foi isso, assim. Depois de 2 anos de salto em altura, eu comecei a sentir certas situações no meu corpo, dada a essa questão do impacto que a modalidade ela exige, né? Então eu fazia lá 80, 90, 100, cheguei a fazer 130 saltos num dia. Eu saía de bancadas da altura dessa aqui, caía no chão e voltava aqui para cima. 3 séries de 15, 3 séries de 20, 3 séries de 10. Isso era quase que o aquecimento diário. Eu dava a volta na pista saltitando. Então,
Para quem tem as duas pernas, isso já tem um nível de impacto bem grande. Para quem tem uma só, é tudo naquela. E depois de 12 anos... O desgaste é muito maior. É muito maior. No para-atleta, nesse tipo de modalidade, por quê? Porque fica tudo concentrado em um só do lado do corpo, Em um né? só membro. O esporte de alto rendimento, ele não é qualidade de vida, né? A gente precisa frisar isso aqui para todos que estiverem nos assistindo. Ele exige que você ultrapasse os limites todos os dias. Um dia sim ou não, mas é quase todos os dias. E para você ultrapassar os limites, você precisa realmente andar no fio na navalha. Com o passar do tempo... Por isso que tem tanta lesão e tudo mais, Exatamente. Né? Inclusive, antes de Tóquio, eu acho que você teve uma lesão, não teve? Em 2017 eu tive uma lesão. Antes de Tóquio, daí eu tive Covid, então teve ali algumas situações relacionadas à Covid, né? Mas o que eu ia dizer assim, no começo, um atleta, ele, na forma bruta, ele evolui rápido. Então, por exemplo, assim, eu comecei a competir o salto em altura com 1,40 m. Na segunda competição foi 1,45 m, na terceira 1,50 m, na quarta 1,55 m, e assim eu fui evoluindo de 5 em 5. Quando eu cheguei a 1,65 m, que valeu a vaga nos Jogos Paralímpicos de Londres. De 65 eu fui para 68, de 68 para 69, 70, 72, 74. Passei 2 anos no 74, para depois ir para o 75, e aí para o 76, 77 foi coisa de ano. Depois do 78 para o 80 eu passei quase 3 anos. Perdão. Depois do 1,78 m para o 1,80 m eu passei quase 3 anos para evoluir 2 centímetros. Na canoagem é a mesma coisa. No começo, é claro que o equilíbrio interfere, mas você evolui. A minha primeira competição, que são 200 metros na canoagem, eu fiz em 52 segundos. A minha segunda competição eu já fiz em 48. Só que a minha terceira, 47. A minha quarta, 47 de novo. E aí entrou num platô. Então a gente precisa desse tempo, a gente precisa desse amadurecimento para poder evoluir dentro de uma modalidade. Então, na canoagem de velocidade. De velocidade. O estímulo que a gente faz, ele é totalmente de velocidade. O 200 metros na canoagem, né? Na Paralímpica tem só o 200 metros. Na Olímpica tem também o 500 e o 1.000 metros. A outra diferença também é que na Olímpica tem os barcos compostos. Então tem o barco duplo, com 2 remadores, e também o barco quádruplo, com 4 remadores. Na paracanoagem a gente rema somente o single, somente para uma pessoa, né? Isso tudo acaba interferindo porque a gente tem uma chance também. O olímpico, o atleta olímpico da canoagem tem single, duplo, quádruplo, 200, 500 e 1.000. Então tem 6 oportunidades de talvez buscar uma convocação, uma medalha, uma boa colocação numa competição. No Paralímpico não. É 200 metros e acabou. Até existem 2 barcos, hoje no Paralímpico, né? Eu remo o caiaque, mas nós temos um colega aqui em Itajaí, o Charles Bezin, que ele rema a canoa, que é uma canoa havaiana. É uma embarcação, ela tem 7 metros e na lateral ela tem uma ama, e que é para ajudar na estabilidade. Qual é a maior diferença também? O remo. No caiaque a gente usa um remo duplo, então a gente rema em ambos os lados do barco. Na canoa, a canoa havaiana, o Charles acaba usando apenas um lado, uma pá, para fazer a parte ali de propulsão da embarcação. Então, cada embarcação, cada treino, cada modalidade tem a sua Nesse caso da canoagem, da paracanoagem, você vai sentado. Nós remamos sentado, sim. E essa também é uma adaptação que tiveram que fazer do Olímpico, né? O Olímpico é em pé ou de joelho? Isso, o caiaque no Olímpico são sentados, então isso não se alterou, além da parte de estabilidade do caiaque. Então, o caiaque do Paralímpico é um pouquinho mais estável pelas condições físicas também das pessoas, né? No Olímpico, ele é um pouco menos estável e todos vão sentados. A canoa olímpica, que, por exemplo, o Isaquias Queiroz rema e já se tornou multicampeão na Olimpíada e tudo, ele vai ajoelhado. Para quem conhece de academia, ele faz um afundo. Então, ele coloca uma perna na frente, outra atrás e faz essa propulsão, né? Um remo apenas também. Para Paralímpica, para canoa paralímpica, houve-se a necessidade de fazer essa adaptação e trazer os atletas sentados por conta do equilíbrio e a impossibilidade também de um cadeirante, por exemplo, com uma lesão medular, etc., remar ajoelhado. Então, adaptou-se dessa maneira. A gente ainda tem um tempinho aqui. Eu quero saber o seguinte, existe diferença, por exemplo, como, por exemplo, acho
que é no badminton e outras, que tem assim por modalidade, o atleta que não tem, ou então, às vezes no atletismo mesmo, Sim. ele não feita tem a classificação uma funcional. Cada um vai competir com o seu... o seu adversário vai ter a mesma deficiência, entre aspas, né? Vai ter a mesma dificuldade. Os outros, quando você compete no Paralímpico da canoagem, também é feita essa avaliação. É só a questão de, por exemplo assim, quando não tem um dos membros inferiores. Isso, existe uma avaliação que é feita, chamada de classificação funcional, para que haja uma equiparidade entre os competidores. Não seria justo eu, que sou desarticulado, competir com alguém que tem uma amputação abaixo do joelho, ou também com alguém que tem uma lesão medular muito alta. Então, a gente tem essa busca por uma equiparidade através da classificação funcional que é feita por profissionais. Nossa, quanta informação! E a gente tem muito mais logo depois do intervalo, é só o tempo da gente tomar uma aguinha, descansar um pouquinho e depois a gente vai saber muito mais sobre a carreira vitoriosa. Nossa, e cheia de coisa desse homem que não para, ele não para nunca. A gente vai parar só um pouquinho, só um minuto a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o campeoníssimo Flávio Reitz. Flávio, a gente falou bastante, né, dessa tua transição, né, saiu de medalha de prata no salto, né, medalha de prata olímpica, né, paralímpica, no salto em altura, para agora eu acho que tu vai longe também na canoagem. Assim espero. Né, já vai conseguir os índices, talvez, de quem sabe, né, estar aí representando o Brasil e Itajaí também na canoagem paralímpica, né? Sim. E, assim, você como atleta da FEMEL, como é que você está analisando as transições que estão passando, né? Houve uma transição de governo e tal. A questão da viabilidade, do estímulo para que esses atletas, principalmente, não apenas os atletas de alto nível como você, mas o restante dos atletas e para-atletas da Fundação tenham condições realmente de produzir muito, como tem feito. Itajaí é um celeiro de atletas, né, que muitas vezes não são aproveitados ou são cooptados por outras equipes e outros clubes que oferecem uma estrutura um pouco melhor em relação a cada modalidade, né? Mas eu acredito que Itajaí tem muito a evoluir, assim como a razão de vir para Itajaí lá em 2009, eu vim para Itajaí por conta da estrutura que se tinha, por conta do know-how, por conta dos profissionais que já atuavam dentro do movimento paralímpico aqui em Itajaí. Você é paranaense, Eu sou do Paraná, de Francisco Beltrão. Conheci Itajaí no extinto Itajaí Handball Cup em 2009. Me apaixonei pela cidade, recebi o convite para conhecer outras modalidades e em 6 meses estava morando aqui. Então, assim... E desde sempre financiado também, trabalhando para a Fundação. Sempre em parceria da Fundação de Esportes, sempre fazendo utilização de espaços, sempre tendo a parceria com os profissionais, sempre buscando cumprir os critérios de Bolsa Atleta, por exemplo, ou de lei de incentivo. Isso tudo a gente vê nesses 15 anos que eu estou em Itajaí que houve uma estruturação, houve uma evolução nessa aplicação dos recursos públicos, né? Seja via lei de incentivo, seja via a lei do Bolsa Esportiva, Bolsa Atleta, Bolsa Técnico, seja através da contratação desses profissionais e disponibilização. Então, assim, Itajaí hoje tem, esportivamente falando, alguns gargalos,
para solucionar, né? Eu conheço o professor Daniel dos Passos, que hoje está à frente da diretoria executiva da Fundação Municipal de Esportes. Ele foi um dos meus treinadores de handebol lá em 2011, 2012. Então, tem uma relação já bem lá do começo, quando eu vim em Itajaí. Ele sabe que Itajaí tem alguns gargalos administrativos, estruturais para solucionar. Mas, assim, não é o fim do mundo. Nós estamos num primeiro ano de gestão. Algumas das coisas que eles são obrigados a fazer hoje foram decididas em outro momento. É um discurso que todo mundo dá, todo mundo faz, mas é a realidade. O ano seguinte de uma transição é decidida pelo ano anterior. Existem poucas coisas que são possíveis de tirar desse escopo, né? Mas eu acredito, assim, que dentro do que era possível fazer, eles estão fazendo tudo de melhor, principalmente na questão da iniciação. Esse foi um dos primeiros anos que se teve a abertura de um edital específico para iniciação em paradesporto, por exemplo, para que a gente pudesse, por exemplo, ir até as escolas do município, atender as crianças com deficiência, atender as crianças que hoje estão mal e mal fazendo as aulas de educação física dentro de um conceito esportivo. Porque as crianças com deficiência também têm as suas dificuldades de acessar as aulas de educação física. Existem professores que são maravilhosos, existem escolas que estão muito bem estruturadas, existem escolas que não. Então, a Fundação de Esportes se preocupar com isso é um pontapé e uma estruturação muito boa que, daqui 8, 10, 12 anos, pode resultar num novo Flávio Reitz representando em Itajaí em jogos internacionais ou então em Paralimpíada, que foi o meu caso. Eu já fui para 3 Paralimpíadas e estou na minha mente pensando em ir para a minha 4ª em uma segunda modalidade. Então, assim, Itajaí tem problemas. Itajaí tem problemas no âmbito esportivo, estrutural, principalmente, por exemplo, na questão de ginásios. Nós temos esse gargalo, a gestão da fundação ela está ciente disso e está correndo atrás de fazer. Precisa melhorar? Precisa. A estrutura, profissionais, formação de profissionais, talvez uma proximidade maior com o meio acadêmico, para que esses profissionais não olhem só para a parte de personal, que hoje chama muito a questão financeira, mas olhe também para o esporte paralímpico, procure entender que aquilo ali também pode ser uma carreira de sucesso, levar esses profissionais para fazer cursos de formação, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, aonde tiver, para que eles realmente possam voltar para cá e lapidar aquelas crianças que estão hoje esperando lá na escola, esperando por uma oportunidade, que foi isso que eu aproveitei lá em 2009, quando eu vim morar em Itajaí. E assim, ainda falando questão de financiamento, né? Há alguns dias atrás, esteve aqui conversando conosco a atual superintendente das fundações e ela disse uma coisa que eu até, no dia, eu até tive um pouco de espanto. Sim. Da declaração dela, que ela falou assim, dinheiro tem muita bolsa atleta que não está sendo aplicada, porque não tem atleta para isso. Você que conhece essa realidade como ninguém e está aí no meio do para-atletismo, realmente a gente está com falta de atleta? Eu não sei, eu não posso dizer do esporte olímpico, né, que a gente fala o esporte convencional, mas no esporte paralímpico, os recursos que são destinados, eles vão parar na mão de atletas que realmente se dedicam, investem na sua carreira, investem nos seus equipamentos esportivos, auxiliam a sua família. Muitos desses acabam utilizando isso também para comer. É a vida do atleta. Ou ele trabalha ou ele treina, entendeu? Isso no Paralímpico também acontece. Eu não recebo nada de benefícios de aposentadoria nem nada. E essa é a vida de muitos atletas. O INSS ultimamente tem retirado muita gente da asa dele. E a Bolsa Atleta vem sim a ajudar esse atleta a se subsistir e também continuar se movimentando dentro do esporte paralímpico. Quem sabe se fizer um movimento, por exemplo, em parceria com a Secretaria de Educação, que é o caso que você citou agora há pouco, né? E a Fundação, pode ser que daqui a algum tempo não sobrem bolsas, mas que faltem, porque vai ter mais gente precisando acessar isso, né? Talvez essa fala dela tenha um pouco mais de relação com o esporte convencional, porque realmente o esporte ultimamente tem ficado aquém de outros chamarizes da juventude. É muito mais fácil ficar no TikTok e no Instagram. O influencer vende muito bem essa ideia do influencer. Por que eu vou lá na pista de sol a sol, chuva, vento frio, me machucar, sentir dor, se eu posso ficar em casa, criar ali o meu mini estúdio
e ali monetizar, que é o que se utiliza hoje em dia. Então a gente está perdendo muito espaço. Já era complicado antes do advento dessas formas diferentes de se ganhar dinheiro. Hoje em dia está cada vez mais complexo. Então, E talvez quando isso demanda uma dificuldade, um esforço pessoal também para que se... Sim, ninguém gosta de sentir dor, né? Isso eu também não gosto. Eu sei que faz parte do processo, mas sentir dor não faz bem a ninguém e ninguém gosta. Mas o esporte ele é feito de dor também. Eu entendo isso desde muito tempo. Agora, mostrar isso para um adolescente, mostrar isso para uma criança... Que o ganho vai muito além daquela dor que ele está sentindo no momento, Exatamente, né? exatamente. E a sociedade em si, ela se tornou muito imediatista também. Existe a frustração maltratada. Às vezes a criança vai lá, treina alguns meses, alguns treinos e acha que ela vai ser campeão mundial, né? Eu estou exagerando, mas na primeira competição perde, não quero mais, isso aqui não é para mim, eu vou fazer outra coisa, eu vou voltar para casa, mexer no meu, jogar na internet ou mexer nas minhas redes sociais. Então a gente está perdendo essa batalha. Talvez esse trabalho ele precise ser muito mais profundo. Essa busca, esse resgate, esse trabalho por atividades esportivas disponibilizadas de formas constantes, ela deve vir desde a pré-escola, desde os primeiros anos de escola, talvez um contraturno, talvez e também isso que os pais incentivem isso. A gente vê que atletas convencionais sem deficiência e também atletas com deficiência, a maioria deles houve um grande estímulo por parte da família. Seja no momento em que a pessoa ficou com deficiência, ou se ela nasceu com deficiência durante a sua infância e juventude, ou então no Olímpico também, seja estimulando a participação enquanto criança de esportes. Dificilmente você vai ver alguém que nunca praticou nenhum esporte na juventude, na infância, aos 20 anos virar atleta, porque aí já está em outra seara. E quando tem que ser, é uma coisa conjunta, né? Inclusive um esforço pela educação. Quando isso vem já da base, no caso, por exemplo, da escola, e ter realmente políticas públicas que incentivem a prática esportiva, você imagina que podemos ter cada vez mais sucesso, além dessas figuras que hoje nós temos, e nós temos figuras de sucesso, inclusive aqui em Itajaí, né? Sim, com certeza. É o que eu digo assim, ó, hoje em dia eu parei um pouco com as minhas estripulias, por assim dizer, mas até pouco tempo atrás, se eu estivesse andando de carro na rua e visse algum deficiente, seja físico, seja de braço, de perna, ou intelectual, ou que eu pudesse identificá-lo, eu parava o carro no meio da rua. E ainda mais quando era jovem, criança, adolescente, eu ia, abordava com cuidado, o pai, a mãe. Outro dia eu parei um menino dentro do Forte Atacadista, com uma família. Se mostraram interessados, mas talvez a correria não fez eles encaminharem o menino ainda para a área esportiva, né? Mas eu parava em qualquer lugar que eu estivesse. Então, eu sou atleta, e existe uma estrutura, existem profissionais que vão saber lidar com cada deficiência. Eu mostrava tudo que o esporte proporcionou na minha vida, as mudanças, os benefícios, a carreira, as amizades, as viagens. A minha esposa hoje veio através do esporte. Ela é professora de educação física também, técnica da bocha paralímpica. Então, eu tentava, todo empolgado, cooptar, trazer para o lado do esporte aquela pessoa, aquele adolescente e tal. Ah, mas tem que acordar cedo? Ah, mas tem que pagar? Quanto que eu vou ganhar? Ah, não dá para ir de tarde? Caiu a minha muleta. Não dá para ir de tarde? Vai doer? Ah, prefiro ficar em casa, prefiro não sair na rua, prefiro ficar no meu status quo. Tem que ser uma coisa em conjunto, né? Tem que ser um esforço coletivo para que mas aí o que eu esses queria dizer é o adolescentes seguinte, se incentivem a sim, praticar, nem todo mundo vai virar um atleta. Flávio Reites, atleta de alta performance, que lida com os limites, com as dores de forma tranquila. Mas todos podem praticar esporte, seja por lazer, seja porque gosta. E aí lá na frente a gente vê quem é que vai ter realmente essa aptidão pelo treinamento, pela evolução e quem sabe poder representar o país e etc. E eu vi que tem algumas figuras, você falou que a tua esposa ela é treinadora, inclusive Sim. da equipe da Bocha Paralímpica. Sim. E você está dando, digamos assim, vitrine, né? Incentivando também aquela garotada, como o Emanuel Carlos dos Santos, por exemplo, que recentemente ganhou mais uma medalha, né? Ganhou mais uma medalha. O Emanuel é mais um case de sucesso na mão da professora Aline Rita de Barros, que também é minha esposa. Eu sou um case de sucesso dela. Lá em 2010, quem me incentivou, quem falou a primeira vez, Flávio, vamos fazer salto em altura, foi ela.
enquanto a gente tinha uma relação ainda de atleta e técnico. Falei, não, e se eu me machucar? Antes de encarar tudo de peito aberto, eu também tive dúvidas. E aí ela, não, porque a gente pode fazer assim, pode fazer assado, e virei o atleta que eu virei. Com o Emanuel é a mesma coisa, com o Churu, Carlos Reis foi a mesma coisa, com outros inúmeros atletas aqui da nossa cidade. Um profissional dedicado, um profissional que ama o que faz, ele vai olhar e vai dizer, ó, você vai dar bom nisso, ou você vai dar bom naquilo, ou você pode fazer assim, ou pode fazer assado. Então, o Emanuel é mais um caso, 17 anos, bicampeão da categoria juvenil, né? Esporte de precisão, que é a bocha paralímpica. Bicampeão, para nós é uma alegria muito grande poder fazer parte. A gente tem umas fotos aí para mostrar, eu acho. Essas aí são as minhas fotos, né, lá de Curitiba. Feliz da vida, ganhei a primeira medalha de ouro na paracanoagem, depois de 3 anos praticamente. Então, esse aí é o Emanuel. Esse é o Emanuel, que ganhou agora a bocha paralímpica. Bocha paralímpica, né? Então, assim, para quem não conhece, pesquise na internet bocha paralímpica, mas para explicar já de antemão. A bocha paralímpica, ela é uma adaptação da bocha normal, né, daquela de cancha com a bola grande, só que ela tem bolinhas pequenas de aproximadamente 250 gramas, pequenininha, feita de granulado e couro. E ela foi uma modalidade feita para pessoas com uma deficiência severa. O que é uma deficiência severa? Tetraplegia, ou seja, não movimenta direito nenhum dos 4 membros, ou uma paralisia cerebral severa. Então, os atletas não têm uma mobilidade com uma maior dificuldade de segurar, por exemplo, a bola, ele não consegue segurar e jogar como um de nós dois. Então, a modalidade da bocha paralímpica foi criada para essas pessoas. Por quê? Se ele não faz essa modalidade, o leque, as opções para ele se tornam praticamente nulas, porque ele não vai conseguir arremessar um peso de 4, 5 ou 6 quilos na pista, por exemplo. Uma pessoa como essa tem dificuldade de nadar, não consegue pedalar, e aí a gente vai elencar uma infinidade de modalidades que ele não consegue. A bocha foi criada para isso. A bocha, ela foi um instrumento para que, realmente um instrumento de inclusão, porque as pessoas podem não só praticar, mas também se tornar atletas de alto rendimento. Esses atletas hoje, eles treinam de 3 a 5 horas diários. O ideal fosse 8. Atletas de seleção brasileira de bocha paralímpica treinam de 6 a 8 horas diárias. São de 6 a 8 horas dentro de um ginásio soltando bolinha para representar o país, para ganhar medalha, como já ganhamos muitas medalhas internacionais. O que está faltando, por exemplo, para que, digamos assim, vamos pegar o exemplo do Emanuel, que ele já é quase um atleta de alto rendimento, Sim. né? O que está faltando, por exemplo, assim, para que ele possa realmente chegar nesse nível? Aí a gente precisa profissionalizar, né? Hoje ele está na escola. E incentivo financeiro também. E aí isso passa pelo incentivo financeiro também. Estrutura, modernização dos profissionais, né? Uma contínua atualização profissional. E aí profissionalizar. Tratar esse esporte, tratar essa atividade como uma profissão. Ter realmente um roteiro, ter ali um planejamento de médio e longo prazo para que esse atleta possa evoluir. Hoje ele é um dos melhores do país na categoria dele, na categoria juvenil. E aí, com esse roteiro, com essa profissionalização, se tornar um atleta de alto rendimento e, quem sabe, chegar a representar a seleção brasileira. É o que a gente quer. Mas aí a gente passa por dificuldades. A família precisa estar a par. Não estou dizendo que não é o caso, que é o caso dele, o pai dele, a família fazem das tripas coração para poder trazê-lo e levá-lo e tudo. Porque não é só a questão de botar ele para treinar, mas de ter toda a condição de poder acompanhar, de ter as adaptações necessárias no local que vai ficar. Sim, com certeza. Quando for aí competir, o pai precisa né? sair do trabalho, a mãe precisa sair do trabalho. Isso impacta diretamente em qual é a função que ele tem dentro de uma empresa, por exemplo. Aí tem a questão financeira, aí tem o deslocamento. Nós temos atletas que vêm de ônibus, às vezes o ônibus não funciona, a rampa não funciona, e aí ele perde o dia de treino. Aí no dia seguinte não tem ônibus de novo, ou choveu, e aí já perdeu uma semana. Então, existem muitos percalços que a gente precisa solucionar. Devagarzinho a gente vai dando jeito. A gente está com o nosso tempo estourado agora no segundo bloco. No terceiro vem aí, a gente vai saber mais daí sobre o futuro. Eu tenho certeza que ele não vai parar, ele vai só ter novos desafios. Daqui um pouquinho a gente volta.
Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para esse que é o último bloco do Câmara Aberta, mas não o último programa, porque ele vai voltar aqui, porque a gente tem muito assunto ainda. Flávio Reitz, você fez durante muito tempo, acho que ainda faz, né, parte como incentivador e como sócio, enfim, do Clube Roda Solta. Sim. E você me falou agora há pouco que você também está na Associação Náutica de Itajaí, né, que é outra associação também. As associações em geral, isso não é só essas que são de âmbito esportivo, né? São de âmbito esportivo ou nem também só aquelas que são de pessoas com deficiência, né? Como é o caso do Comadef, da associação Advir, a PAI, mas todas elas sempre enfrentam algum tipo de dificuldade, né, para se manter, para pagar as contas, com questão de sede, muitas não têm sede. O Roda Solta tem sede? Atualmente nós não temos sede, tivemos que optar por desativar a sede por falta de recurso mesmo. Então, um aluguel hoje em qualquer sala comercial bem localizada gira em torno de R$2.000, mais telefone, internet e tal. Então hoje a gente optou por colocar a sede dentro de uma residência de um dos membros, né, para que tenha realmente essa economia e esse recurso possa vir a ser utilizado efetivamente na prática esportiva, que é o cunho que o Clube Roda Solta, né? É uma associação desportiva para pessoas com deficiência. Então, nós não temos ali a parte assistencial, não temos ali muletas, cadeiras de rodas para dar, não temos ali cesta básica para dar. A gente tem pessoa com deficiência, procura o Roda Solta para quê? Para fazer esporte. Então, nós temos outras entidades na cidade que podem fazer isso, né? Essa parte assistencialista. Mas essa dificuldade do terceiro setor, ela é histórica, né? Principalmente porque, na minha concepção, há um distanciamento grande do terceiro setor do setor privado. Basicamente, as ONGs hoje, elas meio que se perpetuam em cima de dinheiro público. Não está errado. Existem verbas, existem leis que amparam e que dão esses recursos para fazer aquilo que o poder público não faz, que é cuidar do terceiro setor. Porém, os empresários estão cada vez mais distantes de estar engajados nessas causas. Mas, eu acho que isso, para mim, é o principal gargalo hoje em dia. Mas você imagina que seria fácil essa reaproximação? Porque, às vezes, mesmo aqueles esportes de alto rendimento, que não são nem o paralímpico, o esporte das pessoas que têm, por exemplo, as duas pernas, que jogam futebol e tal, esses esportes de maior repercussão, às vezes o empresariado não quer investir nisso. Assim, cada cabeça uma sentença e a decisão é do empresariado, né? Mas aí ele está deixando uma parcela muito grande de público fora do escopo dele, dependendo muito do produto, é claro, né? Não conseguem ver o ganho que teriam Exatamente. fazendo... Não é assistencialismo, não. É o investimento na... Investimento na parte social, ela se demonstra, existem pesquisas que mostram isso, muito mais, com um maior retorno da opinião pública, principalmente, em cima daquela marca, em cima daquele produto, do que a contratação de uma celebridade, de um influencer, etc. Mas aí deve existir uma procura, né? Deve existir uma pesquisa. E com a economia do jeito que está, o empresário está preocupado realmente em botar o chão de fábrica em ordem, diminuir os gastos para conseguir virar o mês. Então, existem muitas lacunas que precisam ser preenchidas para que haja essa reaproximação e que o terceiro setor não fique só na barra da saia do governo da ordem pública, né? E aí poderia ser muito mais, inclusive, melhor colocado todos os projetos, né?
Hoje, digamos assim, a ANE, né, que é a Associação Náutica de Itajaí, ela está, digamos, em relação ao Roda Solta, eu acho que ela está num Ela está patamar melhor, ela está melhor, melhor, né? A gestão foi feita, a Anitta tem quase 30 anos, né? Então, esse tempo de amadurecimento, a entrada de recursos em algum momento deu para eles essa possibilidade de estarem melhores colocados no cenário. Então, eles têm uma sede, eles têm uma equipe administrativa, já que está à frente há muito tempo. Eles têm parcerias com a Secretaria de Educação, num projeto muito lindo que atende lá inúmeras escolas, né, diariamente, e crianças com educação ambiental. Que é interessante que isso veio também meio que a reboque, digamos assim, ele teve um grande impulso a partir de um evento privado, que foi a primeira edição da Volvo Ocean Race em 2012. A partir daí, a ANE parece que ressurgiu e se aprofundou nas atividades. Exatamente, eu acho que abriu esse braço, né, educacional, esse braço esportivo também, e pôde colher os frutos até hoje, né? Novamente em parcerias público-privadas, né? Público, terceiro setor, mas que está dando muito certo e vai ser sucesso por muito tempo, eu tenho certeza. E agora, recentemente, entrando com a paracanoagem dentro da ANE, efetivamente um esporte náutico, né? Trazendo esse lado que Itajaí tanto se orgulha, né? E eu também, como itajaense postiço, me orgulho da questão pesqueira, da questão dos navios, dos transatlânticos. A gente é peixeiro por adoção, né? Por adoção, com certeza. Mas o esporte náutico também, que antigamente tinha o remo, né? Eu ouvi muitas histórias já li livros, inclusive da professora Elizabeth Laurindo e do Edmilson, retratando como era o esporte de antigamente em Itajaí, e o remo era uma das modalidades, né? Existe hoje o parque de remo ali no início da Schmidhausen, ali na margem do rio, que está abandonado, né? Talvez pudéssemos recuperar isso em outro lugar, mas hoje a paracanoagem representa o esporte náutico de Itajaí. Para nós isso é uma alegria muito grande e eu tenho certeza que a gente vai trazer muitos frutos e resultados para a cidade. Com certeza. E assim, agora falando questão de futuro, né? Parar você não vai, não está nem perto de parar, né? Mas não. 38 anos, você ainda consegue se imaginar com, sei lá, com 50, de que forma? Eu consigo me imaginar em 2028 ganhando uma medalha em Los Angeles, lá na Paralimpíada. Isso para mim é muito claro, assim, sabe? Vai acontecer? Não sei. Vou fazer de tudo para isso. Depois de 2028... Mas só de você estar lá, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá primeiro, né? Vai ser uma vitória, com certeza. A gente, enquanto atleta, a gente aprende a valorizar cada vitória. Que a gente passa por tantas derrotas no dia a dia, ou mesmo dentro do esporte, que as micro vitórias diárias e que são constantes, a gente aprende a comemorar, né? Certeza que se eu tiver a oportunidade de representar o país mais uma vez em Jogos Paralímpicos, para mim vai ser um grande feito, né? Mas pensar num futuro pós a isso, eu seria muito hipócrita em dizer, me vejo com 50 anos remando. Talvez por lazer, porque, né, talvez ali para incentivar alguém, para acompanhar alguém, mas profissionalmente... não que seja impossível, tá? Sabe por quê? Em Tóquio, eu não sei agora Paris, mas eu tenho certeza que em Tóquio tinha uma atleta de 60 anos, 59 anos, representando o país no atletismo. Impossível não é. A questão é saber ser, e aí é um grande se, né? Se estarei apto de estarem competindo em alto rendimento com o passar do tempo pós 2028, né? A dedicação tem, né? Você treina hoje quantas horas por dia? No mínimo 2 horas de manhã e 2 horas à tarde, no mínimo. De segunda a sexta-feira. Isso fora as outras questões de que você tem que fazer física, Isso, né? É dividido em vários momentos, né? Às vezes eu treino de segunda a sábado, de manhã. Então, basicamente, de manhã é o treino de remo, né? Que a gente vai lá para fazer rodagem e os treinos específicos dentro do caiaque remando. Segunda, quarta e sexta é academia. E aí o treino também gira em torno de 2 horas. Terça e quinta, existem períodos que na terça à tarde a gente rema e existem períodos que não. E na quinta-feira é folga, a santa e merecida folga de quinta-feira, que eu aproveito para fazer as terapias. Uma fisioterapia, um pilates, uma massoterapia, a ida num médico, a ida fazer um exame ou fazer alguma outra correria que
no dia a dia normal não deu. Então, a agenda de segunda a sexta ela é lotada. Em alguns momentos eu treino no sábado também, de manhã. E Então, quando está te preparando para uma competição específica? aí a gente acaba enxugando um pouquinho o calendário, que o objetivo é fazer essa lapidação. Prova de 200 metros é velocidade, então a gente precisa diminuir o desgaste e melhorar essa lapidação, uma performance mais veloz, maior equilíbrio, mais potência para ganhar velocidade no caiaque e diminuir o tempo que é pessoal. Na verdade, a gente, dentro de uma competição, a gente compete contra a gente mesmo. O meu primeiro objetivo sempre vai ser melhorar a minha performance, nem que seja em 1/100º de segundo. Ah, mas isso é um trabalho que você faz sempre, né? Sim, é sempre, todo dia. E assim, a gente vai estourar de novo aqui, ó. Uma última pergunta. Sim. Teu próximo desafio agora, a tua próxima competição No calendário. no calendário é qual? Dia 26 e 27, agora de abril, nós estaremos em Siqueira Campos, nordeste do Paraná, competindo a segunda etapa da Copa do Brasil. Essa segunda etapa, ela vale vaga no Campeonato Mundial, que é em agosto na Itália. A primeira etapa valeu vaga na Copa do Mundo, que vai ser na Polônia agora em maio. Estou só aguardando a convocação, mas eu atendi a todos os critérios. Então, em 3 anos, já vou ter a minha primeira representação internacional. Vai para a Polônia e depois vai para onde? Itália. Itália. Milão, na Itália. E aí, conto com a torcida de todos, né? Com a vibração de todos. A gente está sempre torcendo por você e por todos os atletas aqui de Itajaí, todos os para-atletas também. Com certeza. Fica aqui o nosso abraço, né? A todos. Um obrigado a vocês pelo espaço. Contem comigo sempre que precisar. A todos lá da ANE, os meus parceiros de treino, a todos os para-atletas. E aquele que tem aí em casa um amigo, um irmão, um esposo, um filho com qualquer deficiência, nos procure. Procure a ANE, procure o Clube Roda Solta, procure nas redes sociais a Fundação de Esportes, vá até a Fundação de Esportes, leve essas pessoas, tire eles de casa, porque esporte é saúde, não esporte de rendimento, mas esporte é saúde e todos têm o direito. Se vai virar o Flávio Reis, aí já é outra história e eu estou aqui à disposição para ajudar. Que tenhamos muito mais Flávios Reis por aí. Com certeza. Obrigada, Flávio. Obrigado. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro TV e também no YouTube da TV Câmara Itajaí. E lá não se esqueça, tá? Daquela nossa chamadinha. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, curta as nossas publicações, faça boa e saudável informação sempre, ó, circular. Até o próximo Câmara Aberta.